Queridos irmãos, a liturgia da igreja hoje nos oferece esse trecho do Evangelho de Marcos, que fala da parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, e como nós acabamos de ouvir, no texto aqui ela é autoexplicativa. Num primeiro momento, Jesus conta a parábola, num segundo momento, ele explica a parábola. Então, só lendo o texto, nós já entendemos a parábola, porque o próprio Jesus a explica, porque os apóstolos não a entendem, pedem para que ele a explique, e ele então, explicando, ele acaba também deixando mais claro para cada um de nós. Gostaria apenas de ressaltar alguns pontos do que nós acabamos de ouvir. Primeira coisa, a semente, vocês devem ter percebido, é sempre boa, sempre boa. Não tem problema com a semente. E não poderia ser diferente, porque a semente é a palavra de Deus. A semente é o conteúdo daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado, daquilo que é feito, das ações de Deus. A semente é sempre boa, porque a semente vem de Deus. Não raramente a semente é o próprio Deus. Então, o problema, nunca estará na semente, nunca estará no conteúdo, nunca estará naquilo que vem de Deus. Isso parece algo óbvio, mas não é. Pelo menos na prática, muitas pessoas às vezes questionam a Deus, muitas vezes as pessoas duvidam de Deus, muitas vezes as pessoas pensam: será que eu estou na religião certa? Será que eu estou na igreja certa? Será que não tem problema, portanto, com a semente? Nós precisamos entender que não tem problema com a semente. A semente é sempre boa. Então, se tem algum problema, não está em Deus. O problema está em nós, ou seja, no terreno que recebe a semente, no terreno que acolhe as ações de Deus, as ações salvíficas de Deus, a pregação, o ensinamento, o agir de Deus. Então o problema está, como ficou muito evidente na parábola, está no terreno. Porque um terreno é um terreno à beira do caminho, ou seja, um terreno marginal. E Jesus, ele explica que esse terreno, esse terreno à beira do caminho, ou essa palavra que foi semeada à beira do caminho, significa aqueles nos quais foi semeado a palavra, mas foi roubada, essa palavra foi roubada, carregada por Satanás. Os passarinhos que levam embora a semente, significa que Satanás, que vem e tira a palavra que foi semeada. Isto significa aquilo que está, muito evidente aqui na palavra de Jesus. Satanás, ele tem esta capacidade, tem este poder de tirar a palavra da nossa vida. Ele tem esse poder de roubar, podemos dizer assim, as ações de Deus na nossa vida. Não porque as ações são ruins, são deficitárias, são fracas, mas porque nós damos abertura a isso. Vivendo uma fé superficial, vivendo uma fé de qualquer jeito, ouvindo a palavra sem o devido esforço para deixar que essa palavra penetre no profundo da nossa alma. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai à missa e não prestamos atenção em nada, absolutamente nada. Nem nas orações eucológicas,
nem nas leituras bíblicas, nem na homilia do padre, né, nem nas ações litúrgicas também. Quer dizer, dentro de uma celebração da Santa Missa, nós temos várias oportunidades de escutarmos a voz de Deus. E não é necessariamente na homilia, né? A homilia é um momento, digamos, um momento ápice, um momento culminante desse momento, dessa ação de Deus de falar, de ensinar, de educar através da palavra. Mas tem outros momentos, né, que nós podemos deixar passar. Então, Satanás, ele está o tempo inteiro trabalhando para roubar o que Deus semeia em nosso coração. O que Deus semeia diretamente através da igreja, das ações da igreja ou dos irmãos, mas Satanás, ele quer tirar. E as distrações, essa apatia diante da palavra de Deus, geralmente é aquilo que faz com que Satanás tenha abertura para entrar e levar. Um segundo terreno, né, que nós podemos ser, é um terreno pedregoso, um terreno cheio de pedras. A semente até começa a crescer, a planta começa a crescer, mas não consegue aprofundar raízes, não consegue dissipar as suas raízes. E então murcha, né, e seca. Jesus, ele vai dizer que este terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes, não suportam as tribulações quando elas chegam ou as perseguições, e portanto logo desistem, né? A gente nota muito isso acontecer quando fazemos um retiro de jovens, né? Os jovens, a maioria, né? 99% dos jovens que fazem retiro, eles fazem uma experiência renovadora, uma experiência transformante, uma experiência que alegra, né? que entusiasma, uma experiência que de fato faz ele querer ser diferente, abandonar o pecado, abandonar as imperfeições, abandonar a sua vida torta, a sua vida errada, o homem velho, e toda essa história que vocês conhecem. Chegam com alegria, contando a notícia, espalhando para todo mundo que foi maravilhoso, né, que foi um momento muito bom, um momento de encontro com Deus, um momento sem igual, né? Nunca viveram aquela experiência, mas de repente começa a vida no seu cotidiano, né, na escola, no trabalho, na faculdade. Vêm as perseguições, vêm as tribulações, as incompreensões, vem, digamos, o preço que nós devemos pagar por sermos de Deus. E como não tem raiz, só está no superficial também, como não tem raiz para poder beber das fontes, né, beber da água que está lá embaixo, nas águas profundas, né, da nossa fé, então secam, ficam tristes, né, vão embora. E isso não acontece só com os jovens. Eu dei um exemplo que é algo muito evidente, mas né, depois de um cursilho, depois de um Manaim, depois de um retiro de jovens, depois de um retiro de casais e outras experiências, né, de fé, experiências com a palavra de Deus, isso pode acontecer e pode ainda acontecer conosco. Se nós não procurarmos todos os dias aprofundar a nossa fé, isso poderá ainda acontecer conosco. Pode ser que hoje nós estejamos até suportando a tribulação e a perseguição, mas sabemos que na vida cristã nós crescemos de fé em fé, e se esse processo não continua, não progride, nós regrediremos, porque como nos ensina Santo Agostinho,
quem não progride, regride. Então, isso também pode acontecer conosco, né? As raízes podem também se perder, digamos, nesse processo de aprofundamento, nesse processo de entrar nas águas mais profundas, nós podemos nos perder, então também secaremos. Um terceiro terreno, um terreno cheio de espinhos, ou seja, cheio de preocupações do mundo, ilusão da riqueza, desejos desordenados que sufocam a nossa vida cristã. Quantas vezes também nós somos esse terreno, que deixamos a palavra de Deus crescer, mas também deixamos outras coisas crescerem. Não dá, né? Digamos que existem muitas coisas na nossa vida que são incompatíveis com a palavra de Deus. Não dá para acender uma vela para Deus e para o diabo todos os dias, né? O tempo todo eu acendo uma vela para Deus, eu deixo a palavra crescer, mas ao mesmo tempo eu deixo as outras coisas crescerem. Eu não estou disposto a cortar na raiz todas as outras coisas da minha vida que são incompatíveis com Deus, que são incompatíveis com a minha fé, né? Que sufocam a minha fé. E quantas pessoas estão numa fé, vivendo uma caminhada sufocante, não conseguem rezar, parece que tem uma mão assim no pescoço, né? Sufocando, apertando, comprimindo o pescoço, não consegue rezar, não consegue se concentrar na oração, não consegue comungar direito, não consegue fazer mais a sua missão, viver mais a sua missão, porque está preocupado com a faculdade, com o futuro, está preocupado com os problemas também do mundo, né, os problemas políticos, os problemas de guerras, e, enfim, existem muitas coisas, de fato, que devem nos preocupar. Mas isso não pode crescer mais do que a palavra dentro de nós. Nós devemos nos ocupar também das coisas que virão no futuro, claro, né? Se eu não estudar hoje, no futuro eu não terei uma profissão. Pode ser que eu não tenha uma profissão, claro que tem profissões que não dependem de estudo, mas se eu não estudar para ser um advogado, no futuro eu não serei. Mas eu não posso deixar isso sufocar a minha vida com Deus, sobressair, né? Eu não posso deixar isso ser mais relevante na minha vida do que a minha vida de oração, do que a minha comunhão com Deus, porque pode ser que eu morra ainda essa noite, ou ainda esse dia, pode ser que eu morra amanhã, né? E o futuro também depende de eu estar vivo. E se eu morrer e não estiver preparado? E se eu morrer e não estiver em contato com Deus, em comunhão com Deus? Então, tem coisas mais importantes do que outras, evidentemente. E as coisas de Deus são mais importantes do que tudo nessa vida. Eu não posso permitir que as preocupações da vida cresçam mais no meu coração do que a minha vida com Deus. E por fim, o terreno fértil, né? O terreno que recebe a palavra de Deus, tem profundidade, né? Procura alimentar, procura irrigar essa palavra de Deus com a vida de oração e com os sacramentos, procura também proteger esta plantinha que é a nossa fé, não deixando que ervas daninhas cresçam junto com aquilo. São as pessoas que estão no caminho da santidade e que já entenderam que Deus, né, é o fim último da nossa vida, é o que mais importa no fim das contas, mas não só no fim, mas é o que importa hoje, agora, também agora. Porque dizer que no fim das contas o que importa é Deus, é até relativamente fácil. Mas agora, nesse momento, nesse instante, o que mais importa na sua vida? O que mais te preocupa? O que mais te inquieta? O que mais ocupa o seu coração? Tem sido Deus? E eu não digo
isso para dizer que nós temos que ficar aqui o dia inteiro, né? Quem dera pudéssemos ficar. Você tem que ir para o seu trabalho, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar dos seus afazeres domésticos, do seu trabalho, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você tem a sua vida, a sua missão. Mas o que mais te importa? O que mais ocupa a sua vida, ou o que ocupa o centro da sua vida? Deus é o que importa no fim, mas também Ele importa agora, é o que mais importa nesse instante. E esses são aqueles que têm um terreno, são um terreno fértil, onde a palavra de Deus cresce tranquilamente, livremente, e pode dar muito fruto. Vamos pedir ao Senhor, então, que conserte esse terreno que somos nós, né? Que resolva esses problemas que nós temos com pedras, espinhos, né, outras ervas daninhas, superficialidade, falta de chuva, né, infertilidade. Quantas coisas Deus deve ainda resolver na nossa vida, no terreno que somos nós. Vamos pedir essa graça a Ele, que esta Eucaristia seja também uma preparação desse terreno, que seja uma correção desse terreno, que o Senhor nos ajude com a ajuda de São José, com a intercessão de São José. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.